Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho da Graça de Deus. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Eu estou passando aqui rapidamente para deixar uma palavra de Deus para os vossos corações. Pastor Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo. Nós estamos aqui ao torno do nome de Jesus ressuscitado. E antes de mais nada, de antemão, eu quero começar essa live com uma oração. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a saber, o versículo de número 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai, eu quero te pedir perdão por minhas imperfeições, pelos meus pecados cometidos pelas obras da carne, pecado cometido por olhar, por pensamento, por palavra, por julgar, por gesto, por agir. Meu Pai, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus, ó Senhor. Eu entro agora com ousadia, sem temor, ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou na cruz do Calvário, para te pedir a sua graça, a sua misericórdia, uma vez mais. Senhor, eu quero te apresentar os enfermos, os hospitais nas tuas mãos. Visita agora os doentes, os cancerosos, os aidéticos, as pessoas que estão com Covid-19, com coronavírus. Meu Deus, cura segundo a tua vontade. Senhor amado, eu não posso fazer nada. Eu não curo ninguém, mas eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo um Deus que transforma, que restaura. Eu sirvo um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita, à destra de Deus Pai, para a glória de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, eu também oro neste momento pelos traficantes de droga, para que o Senhor possa libertar eles, Pai, na mente, dar entendimento da sua palavra, da sua vontade, em nome de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, eu também oro neste momento, Pai, pelos presidiários, visita eles com libertação na mente, liberta eles, transforma eles, dá uma vida para eles nova na tua presença, para a glória de Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu quero te apresentar minha família nas tuas mãos, continua abençoando a minha parentela, a minha família na autoridade de Jesus ressuscitado. Eu oro também neste momento por esse irmão, por essa irmã que se encontra doente, enfermo, e eu te peço, multiplica as forças dele, multiplica a saúde, dá muitos anos de vida para a glória de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro pelo vizinho da direita, pelo vizinho da frente, do fundo, da esquerda, para que o Senhor continue sustentando, dando saúde, força, muitos anos de vida, alimentando, vestindo, calçando, na autoridade de Cristo ressuscitado. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, sem a tua presença nada podemos fazer. Eu te peço, Deus, me usa uma vez mais como instrumento nas tuas mãos, como instrumento bem afiado na mão do tocador, pois eu vou usar a tua palavra. Espírito de Deus, toma meus lábios nas tuas mãos, que tudo quanto eu possa falar seja conforme o que está escrito na tua palavra, seja conforme a tua palavra, para a glória de Cristo ressuscitado. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler um texto aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 26. Carta do apóstolo Paulo à igreja que ficava na cidade de Corinto, aos irmãos gentios de origem gentílica que ficavam na cidade de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim o evangelho da graça de Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ponto. Versículo 27. Portanto, vírgula, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, pregador do Evangelho da Graça de Deus, ele foi arrebatado até o andar de cima, até o terceiro céu, até o paraíso. E depois que Paulo foi arrebatado até o andar de cima, até o paraíso, até o terceiro céu, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Jesus ressuscitado. Quando Paulo voltou de lá, Paulo, quando ele se converteu a Cristo no caminho de Damasco, Paulo ainda era um crente menino. Como ele disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, ou 12, se não foge da minha memória, busque minha mente no meu computador. Ele disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu fazia as coisas de menino. Mas, quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino para trás e agora eu faço as coisas de adulto. Paulo, quando se converteu no caminho de Damasco a Cristo ressuscitado, ele foi batizado nas águas. Paulo, quando se converteu, ele praticou ainda algumas orações, algumas obras religiosas, algumas obras do judaísmo. Paulo foi batizado nas águas, mas quando o apóstolo Paulo recebeu a revelação da graça de Deus do próprio Cristo ressuscitado, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, que fui arrebatado até o terceiro céu, até o andar de cima, até o paraíso de Deus. E lá, ouviu coisas maravilhosas e viu coisas maravilhosas que aos homens não convém contar. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus. E agora Paulo, escrevendo essa missiva de cunho paulino, de autoria paulina, no ano 58 depois de Cristo, da era cristã, para uma igreja gentílica, para os gentios de origem gentílica, Paulo fala acerca da ceia, Paulo fala acerca da Páscoa. No sistema religioso, os pastores chamam de Santa Ceia, mas no Evangelho, Paulo aqui fala da Páscoa, Paulo está falando da ceia. E essa ceia era o jantar comunitário, era o jantar noturno que os judeus praticavam, faziam anualmente, uma vez por ano, na sua casa. Em Êxodo capítulo 12, versículo de número 43, está escrito que nenhum estrangeiro, nenhum gentil de outra nação poderia comer da Páscoa, poderia comer da ceia, só os judeus de origem judaica. E se uma pessoa estrangeiro ou gentil de origem gentílica quisesse participar da Páscoa, quisesse comer da Páscoa, tinham que se circuncidar, tinham que praticar circuncisão. Uma vez que esse estrangeiro ou gentil se circuncidasse, era considerado judeu também, era considerado natural da nação. Aí então ele poderia participar da ceia ou da Páscoa. Então a Páscoa era o jantar noturno entre os judeus. Eles faziam, comemoravam nas suas casas anualmente, uma vez por ano. E agora Paulo no Evangelho, ele dá um puxão de orelha nessa igreja gentílica, nos irmãos de origem gentílica, os gentios que se reuniam na progressiva cidade de Corinto. E Paulo diz que quando eles se reuniam, se ajuntavam para comer a Páscoa, para comer a ceia, eles se reuniam, se ajuntavam não para melhor, mas para pior. E Paulo diz o porquê? Porque na ceia, na Páscoa, na igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Corinto, cada um pegavam antecipadamente a sua própria ceia, eles pegavam antecipadamente a sua própria janta e comiam. E Paulo diz que uns enchia o bucho, outros se embriagavam, outros eram tão gulosos que comiam muito e outros não comiam nada. Aí Paulo disse, eu vou louvar vocês por isso, eu vou elogiar vocês por isso, de modo nenhum. Eu vou elogiar vocês porque vocês não estão praticando a Páscoa ou a ceia
da forma correta, porque vocês humilham aqueles que nada tendes para comer. Vocês humilham os irmãos pobres e aqueles que não têm nada para comer, vocês também humilham. Então, eu não louvo vocês por essa atitude. Vocês são avarentos, só pensam em vocês. Vocês são egoístas, são avarentos, só pensam em vocês. Aí agora, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, no Evangelho, Paulo vem e diz assim: porque todas as vezes que comeste este pão, esse pão aqui não é o pão pulmão, não é o pão de padaria, como o sistema religioso inventou, né? Como a Igreja Católica inventou que o pão de padaria, a partir do momento que aquele pão é orado pelo padre ou pelo pastor, se torna o corpo de Cristo. Isso é uma heresia, pois no Evangelho, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, Paulo disse que o corpo de Cristo é a igreja que é o corpo de Cristo, e não um pedaço de pão, e não um pão de padaria. O corpo de Cristo é a igreja predestinada, santificada, escolhida, bendita, adquirida, nação santa, eleita para a glória de Jesus ressuscitado. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Aí Paulo vem e diz: porque todas as vezes que comerdes este pão, pão aqui se refere à Páscoa, e não é chamada Santa Ceia no sistema religioso, porque a palavra Santa Ceia não existe no Evangelho, não existe na Escritura, não existe no Evangelho a palavra Santa Ceia. É o dedo do homem na Escritura. Quem inventou a palavra Santa Ceia foi João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, que era um padre, ele acrescentou, em vez de colocar a palavra Páscoa, em vez de colocar só a palavra ceia, ele colocou na epígrafe, no título, Santa Ceia. Só que a palavra Santa Ceia não existe na Escritura e também não existe no Evangelho. Então, foi João Ferreira de Almeida que acrescentou, que colocou a palavra Santa Ceia na Escritura. E agora, Paulo, ele vem e diz para os irmãos o seguinte: olha, porque todas as vezes que comerdes este pão, ou seja, todas as vezes que vocês participardes da ceia ou da Páscoa e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos de origem gentílica, Paulo estava dizendo para eles que todas as vezes que eles participassem da Páscoa e que eles repartissem o pão com o próximo, eles estavam anunciando a morte de Cristo até que venha. Paulo aqui estava lembrando aos Coríntios, ele estava lembrando para a igreja gentílica o que Jesus de Nazaré, ele disse na última ceia, na última Páscoa para seu discípulo, em Lucas, no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Jesus de Nazaré, ele olhou para seu discípulo e disse: eu desejei comer convosco essa Páscoa. Eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E diante de tantos alimentos expostos na mesa, Jesus de Nazaré, ele pegou o pão e, tendo dado graça, ele partiu o pão e deu para seus discípulos e disse: esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. Este pão é a minha carne, é o meu corpo, que é partido por vós. Quando Jesus de Nazaré disse para o seu discípulo: esse pão é meu corpo, que é dado por vós, é a minha carne, que é partido por vós, ele estava dizendo: depois daqui, depois dessa última Páscoa, eu vou morrer na cruz e eu vou dar meu corpo, a minha carne, por vocês na cruz do Calvário. A minha carne vai ser partida por vós, o meu corpo, a minha carne vai ser dado por vós. E Jesus de Nazaré pegou o cálice e deu também para seu discípulo e disse: este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele estava dizendo que ia derramar até a última gota de sangue na cruz pelo seu discípulo, pelos judeus de origem judaica. E a partir do momento que ele derramasse até a última gota de sangue na cruz, aquele derramamento do sangue dele ia se tornar o Novo Testamento. E este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, o Novo Testamento só começou pós-cruz,
quando Jesus derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário pelos judeus de origem judaica. Então, Paulo vem e diz: todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Paulo estava relembrando aos Coríntios o que Jesus de Nazaré disse: olha, comei, comam deste pão, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que venha. Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo: eu vou morrer. E enquanto eu estiver morto, vocês têm que repartir o pão com o próximo. Vocês têm que continuar a repartir o pão. Assim como eu estou partindo esse pão e dando para vós comer, vocês têm que continuar repartindo o pão uns para com os outros e o próximo. Porque o evangelho de Jesus é amor a Deus e ao semelhante. O evangelho de Cristo é muito simples de entender. É amor a Deus e ao próximo. Então, depois que Jesus ressuscitou, já não haveria mais necessidade dos discípulos de Cristo repartir o pão uns para com os outros, a não ser agora repartir o pão espiritual, que é o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu, como Jesus de Nazaré disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desci do céu. E Paulo aqui agora está repetindo as palavras que Jesus de Nazaré, na última Páscoa, disse para seu discípulo: porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo estava dizendo aqui não é de um memorial. Paulo não estava se referindo a algo como um sacramento, como um sistema religioso. Então, a tal Santa Ceia, que de santa não tem nada como um sacramento ou como um memorial. O que Paulo estava falando aqui para a igreja que se reunia na cidade de Corinto foi o seguinte: olha, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, se vocês se reúnem na festa ágape, na festa do amor, para comer a janta comunitária, para comer o pão e beber do cálice, se vocês se reúnem na festa do amor, para o jantar comunitário, para comer a Páscoa, e vocês humilham aqueles que nada tendes, e vocês comem um grupinho de rico com os ricos, e os pobres não comem nada, porque na festa ágape, na festa do amor, na igreja que se reunia ao nome de Cristo na cidade de Corinto, os ricos levavam muita comidaça, muita comida, e os ricos comiam com os ricos, e os pobres não comiam nada, só ficavam olhando. Aí Paulo diz: se vocês praticam isso, vocês estão praticando a Páscoa ou a ceia para a própria condenação de vocês. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vocês estão fazendo a Páscoa, o jantar comunitário, de forma errada, porque vocês estão humilhando os pobres, vocês estão humilhando aqueles que nada têm para comer. Você só se importa com vocês. Uns comem e até enchem o bucho, se embriagam, outros são gulosos, tomam antecipadamente seu jantar, sua ceia e comem, e os pobres não comem nada. Então, vocês serão culpados do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, vocês serão culpados da morte de Cristo, porque vocês não estão comemorando, fazendo o jantar comunitário de forma correta, porque no jantar comunitário, na Páscoa, vocês discutem, vocês fazem acepção de pessoas, há entre vocês dissessões, contendas, e vocês serão culpados do corpo e do sangue do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, eu quero que você entenda, a chamada Santa Ceia dentro dos tempos religiosos nunca foi Santa Ceia. Era uma Páscoa judaica e só quem poderia participar eram os judeus de origem judaica. Ora, nós gentios, a Páscoa nunca foi para nós. Por quê? Porque os gentios não poderiam participar da Páscoa dos judeus, a não ser se fosse circuncidado. Se fosse circuncidado, era considerado natural da nação, do país, aí sim poderiam participar da Páscoa.
Então, isso que os pastores pregam no sistema religioso é uma grande heresia. É por isso que a Igreja Católica está trilionária, rica. É por isso que as igrejas evangélicas, os pastores estão aí gordo, rico, abastecido, porque eles pregam a lei de Moisés para o povo. Eles ensinam heresia para o povo. E uma vez que eles pregam a lei de Moisés, eles pedem para o povo fazer esse sacrifício. Por quê? Eles pedem para o povo fazer esse sacrifício, fazer votos. Tudo aquilo que Jesus aboliu com a sua morte na cruz, o sistema religioso ressuscitou e trouxe de volta para o povo. Por exemplo, até o pecado original, que era a transgressão da lei de Moisés, que os israelitas, os judeus praticavam, os pastores tiraram das costas, os pastores pegaram e lançaram nas costas dos gentios, dizendo que eles são pecadores, pecadores desgraçados, pó da terra, miseráveis. Ora, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 26, no Evangelho, que Cristo se ofereceu uma só vez e fez só um sacrifício, ele fez um único sacrifício na cruz, e esse único sacrifício que ele fez na cruz, ele aniquilou, ele removeu, ele excluiu todos os pecados. Todos os pecados. Então, pecado não existe mais. Porque qual era o pecado do judeu da lei judaica? A transgressão da lei de Moisés. Paulo disse isso no Evangelho em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Paulo disse, eu não sabia o que era concupiscência se a lei de Moisés não dissesse, não cobiçarás. Aí Paulo disse, a lei despertou em mim um pecado, porque antes da lei não havia pecado. Aí Paulo disse, porque antes da lei o pecado estava escondido. Ora, o pecado do povo judeu de origem judaica era a transgressão da lei. E esse pecado, por nome transgressão da lei, Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, ele excluiu, ele removeu, ele aniquilou de uma vez por todas esse pecado por nome transgressão da lei. Só que os pastores do sistema ressuscitou esse pecado e lançaram hoje nas costas dos gentios e dizem, vocês são pecadores miseráveis, vocês têm que fazerem muito jejum, vocês têm que vir para a consagração, vocês têm que participarem da campanha para se chegar a Deus. Para vocês chegarem a Deus e serem purificados dos pecados de vocês, vocês têm que jejuar, vocês têm que fazer, têm que ir para um monte, têm que fazer sacrifício, entende? Só que no Evangelho, escrevendo aos Éfesos, Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo de número 13, no ano 58 depois de Cristo, carta paulina do apóstolo Paulo à igreja do Senhor, que se reunia na progressiva cidade de Éfeso. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 13, que nós gentios, antigamente, estávamos distante de Deus, estávamos sem Deus, estávamos longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós chegamos perto de Deus. Nós fomos unidos a Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Ora, aí vem um pastor no sistema e diz, para você ser reconciliado com Deus, para você se chegar perto de Deus, você tem que participar da campanha de quebra de maldição. Para você se chegar perto de Deus, você tem que jejuar, fazer jejum de 24 horas. Isso é sacrifício. Para você chegar perto de Deus, você tem que subir um monte. Para você chegar perto de Deus, tem que participar da campanha de jejum e oração. Isso é sacrifício. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus usou o profeta Samuel e disse que Deus não se agrada de sacrifício, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência à sua palavra. E Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele fez um único sacrifício, e esse, o último sacrifício. Então Deus não quer nenhum sacrifício do seu povo. Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, há mais de 2000 anos atrás, nos dias da sua carne, ele disse em Mateus capítulo 12, versículo de número 6 assim, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Então, Deus não quer nenhum sacrifício do seu povo, porque Cristo fez o único e o último sacrifício, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Eu quero que você entenda, a lei de Moisés foi abolida
com as suas ordenanças. A lei de Moisés foi abolida, só que aquilo que Cristo aboliu, o sistema religioso, ele ressuscitou. E a chamada Santa Ceia era uma ordenança da lei de Moisés. Olha, Cristo não criou nenhuma religião. A palavra religião, no latim, recebe o nome de religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião aqui na Terra tem o poder de ligar os homens a Deus. A única pessoa que tem o poder de ligar os homens a Deus é Cristo ressuscitado. No Evangelho, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o pregador da graça de Deus, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus na cruz. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo. No Evangelho ainda, em Romanos capítulo 5, versículo de número 10, Paulo disse que nós, antigamente, éramos inimigos de Deus, mas Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo, pelo que nós seremos salvos pela sua vinda. Ora, se nós seremos salvos pela sua vida, isto quer dizer que na cruz do Calvário, Cristo, ele nos uniu a Deus, ele aperfeiçoou o nosso espírito. Nós somos perfeitos no espírito, imperfeitos na carne, mas perfeitos no espírito, porque Cristo aperfeiçoou o nosso espírito na cruz. Isto significa que na cruz nós fomos reconciliados com Deus, unidos a Deus. Então, religião nenhuma tem o poder de ligar o homem a Deus. A única pessoa que liga os homens a Deus é o Cristo ressuscitado. No Evangelho, 1 Timóteo, capítulo 2, a saber, o versículo 5, Paulo disse, há um só Deus. Não é vários deuses, há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é um mediador, é um intermediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus, no dia da sua carne, ele disse, no livro histórico de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não passar por mim. Se não for por mim, não é passar pela religião, é passar por Cristo, porque ele é um intermediador, é um mediador entre Deus e os homens. O mediador entre Deus e os homens não é papa, não é pastor, não é bispo, não é evangelista, não é pregador, não é arcebispo. Não, o mediador entre Deus e os homens é Jesus ressuscitado. Só que a religião, e eu vou falar no plural, em geral, as religiões, elas afastam o ser humano de Deus, pregando a lei de Moisés, e elas colocam dificuldade para os homens se chegarem a Cristo. Porque antes dos homens se chegarem a Cristo, o que a religião apresenta? A religião apresenta a falsa Santa Ceia, aqui de santa não tem nada. A religião apresenta o falso batismo nas águas, que não tem poder nenhum espiritual, que só serve para tirar a sujeira do corpo dos homens e mais nada. A religião apresenta vários dogmas e vários ceitos e doutrinas de homem para se chegar até Cristo. Para daí o ser humano se chegar até a Cristo, sendo que no Evangelho é simples, para um homem se chegar a Cristo só basta crer. Só basta crer para um homem se chegar a Cristo. Certa feita, Jesus de Nazaré estava pregando para uma grande multidão e para seu discípulo, é o livro histórico de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, e uma grande multidão olhou para Jesus de Nazaré e disse, que faremos para executarmos, para fazermos as obras de Deus? Porque no sistema religioso, os religiosos, eles acham que fazer a obra de Deus é pegar um avião e subir e descer de avião, de estado em estado pregando, encher a mão de folheto e sair por aí pregando, viajando de avião para lá e para cá. Entende? Mas fazer a obra de Deus foi o que Jesus de Nazaré ensinou. Uma grande multidão perguntou para ele, o que faremos para fazermos a obra de Deus? Jesus de Nazaré disse bem assim, a obra de Deus é esta, que creais naquele que o Pai enviou.
Então, fazer a obra de Deus é crer em Jesus ressuscitado. Fazer a obra de Deus é crer no Messias, nesse novo pacto, na graça, nessa nova aliança. Tudo, a base desse novo pacto é crer. Se você crer, você é salvo. Tanto é que no Evangelho, o Paulo disse aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, o seguinte: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, nesse novo pacto, tudo se baseia assim, no crer. Se você crer, você é salvo. Paulo, escrevendo sua carta em Efésios, capítulo 2, a saber, o versículo 8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvo. O que é graça? A palavra graça quer dizer no hebraico charis, que significa favor imerecido de Deus para com a humanidade. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras. Que obras são essas? Obras da lei, para que ninguém se glorie. Mas é pela fé. Agora, que fé é essa? Fé salvífica, fé salvadora, fé para a salvação. Então, querido ouvinte, se você tem fé salvífica, se você crê no Cristo ressuscitado, você é um salvo. Você é uma salva. Porque a salvação é pela fé e é dom de Deus. Então, o sistema religioso, as religiões, elas bloqueiam a salvação do ser humano só através do sacrifício de Cristo na cruz. Eles apresentam um pedacinho de pão, um suco de kisuke, apresentam o tal batismo nas águas que não tem nenhum poder espiritual, porque todos os filhos de Deus foram batizados na cruz. Como Paulo disse no Evangelho, em Romanos capítulo 6, a saber, o versículo 3, Paulo disse assim: nós que fomos sepultados com Cristo, também fomos batizados no batismo da sua morte. Ora, o verdadeiro batismo, que tem poder espiritual, é o batismo na cruz. Aí tem alguns religiosos que falam assim: mas Jesus se batizou. Sim, Jesus se batizou. A Bíblia diz no livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 14, que João, o Batista, porque o nome João Batista significa aquele que batiza nas águas, João Batista, que era primo de Jesus de Nazaré, a tradição do batismo das águas era uma tradição de João o Batista. Esse batismo nas águas era o batismo do arrependimento para a tribo de João o Batista. João batizava nas águas turvas, nas águas escuras do Rio Jordão. E esse batismo era um batismo para a sua tribo. Era o batismo nas águas para arrependimento de pecado. Porque João Batista, ele pregava o evangelho da circuncisão, o evangelho do arrependimento de pecado, do reino dos céus. Tanto é que ele abria a boca e dizia: raça de víboras, Mateus capítulo 3, versículo 7, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele era ministro da circuncisão, ele pregava o evangelho da circuncisão. Ora, e o batismo nas águas era uma tradição da tribo de João o Batista. João Batista, ele batizava nas águas para a remissão de pecado. Tanto é que em Mateus capítulo 3, versículo 14, Jesus de Nazaré, ele foi até João o Batista, e João Batista, quando viu ele, disse: olha, eu não sou digno de te batizar. Era o Senhor que deveria me batizar, e tu vens a mim para ser batizado por mim? Aí, Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus de Nazaré olhou para o seu primo João e disse assim: deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça e toda a lei. Por quê? Porque batismo nas águas era uma tradição para a tribo de João o Batista. E Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica. E como judeu de origem judaica, ele tinha que cumprir todos os rituais da lei mosaica, todas as obras judaizantes.
Ele tinha que cumprir toda a lei de Moisés, porque se ele não cumprisse a lei de Moisés, ele era acusado de transgressor da lei e seria apedrejado até a morte. Tanto é que a Bíblia vai dizer, em Levítico capítulo 1, versículo 1 e diante, que o sacerdote, quando oferecia um sacrifício de animais, ele pegava o cordeiro, e aquele cordeiro tipificava Cristo no futuro, e lavava o cordeiro na bacia, por nome propiciatório. Eles lavavam o cordeiro na bacia, por nome propiciatório, até as entranhas. Aquele cordeiro representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais tarde Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir toda a lei de Moisés e para morrer pelos pecados do seu povo. E que povo? Dos judeus de origem judaica. Então, em Levítico capítulo 1, versículo 1 e diante, o sacerdote na lei, eles pegavam o cordeiro e lavavam o cordeiro na bacia até as suas entranhas. A lei tipificava por sacrifício único e último sacrifício de Cristo na cruz. Tanto é que quando João, o Batista, ele viu Jesus de Nazaré, ele disse bem assim, João capítulo 1, versículo 29, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 3, versículo 15, que Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, para cumprir a lei de Moisés, toda a justiça da lei, olhou para João e disse, deixa, João, porque nos convém cumprir toda a justiça e toda a lei. Só que os pastores do sistema religioso, eles dizem que as pessoas têm que se batizar nas águas, porque assim que as pessoas descem as águas, se batizam nas águas, a velha criatura da pessoa morre e os pecados das pessoas, e eles ensinam também, dentro dos templos religiosos, que os irmãos, as pessoas, têm que se batizar nas águas para que seus pecados fiquem nas águas. Ora, quando eles falam isso, eles blasfemam, porque eles estão dizendo, mesmo que indiretamente, que Jesus de Nazaré tinha pecado, porque Jesus de Nazaré se batizou nas águas. E a Bíblia diz, eis o israelita em quem não há dolo, eis o israelita em quem não há pecado. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Jesus é santo. Jesus, ele é Deus. Então, quando os pastores abrem a sua boca e dizem que as pessoas têm que se batizar porque seus pecados ficam nas águas, eles estão dizendo que Jesus era pecador. Eles estão dizendo que Jesus tinha pecado e Jesus nunca pecou. Qual era o pecado que Jesus tinha para Jesus se batizar nas águas turva, escura do Rio Jordão? Nenhum pecado, gente. Jesus só se batizou nas águas para cumprir a lei de Moisés. E depois que ele cumpriu a lei de Moisés, ele aboliu. Ele excluiu. Ele aboliu com a sua morte na cruz. Então, Jesus de Nazaré, ele nunca pecou. Outra coisa, João Batista, ele disse em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, assim, para os judeus de origem judaica, eu vos batizo com água para perdão, para remissão de pecados, mas vem um cujas sandálias eu não sou digno de carregar, ele sim, ele vos batizará com santo e com fogo. Observe, João disse, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista estava se referindo a Jesus de Nazaré. João Batista estava dizendo que Cristo ia batizar o seu povo com Espírito Santo e com fogo, e não mais com água, porque esse batismo em água era para a tribo de João o Batista. Esse negócio de batismo em água havia já acabado. João Batista disse, eu vos batizo com água, por enquanto, para a remissão de pecado. Para a remissão de pecado, para perdão de pecado. Mas vem um cuja sandália eu não sou digno de carregar, ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista disse bem assim, ó, e ele é mais poderoso do que eu. E esse mais poderoso do que eu é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, quantos pastores, eles ficam mergulhando pessoas na piscina de plástico, no rio, nas águas,
Eles estão dizendo que o Todo-Poderoso não veio ainda. Eles estão dizendo que o Todo-Poderoso, ele não morreu na cruz ainda. Eles estão dizendo que Cristo não veio ainda, que o Todo-Poderoso não veio ainda, que o Todo-Poderoso não morreu na cruz. E por isso eles têm que continuar batizando na piscina de plástico. Eles têm que continuar batizando no rio as pessoas, porque o Todo-Poderoso não veio. Isso também é outra mentira, outra heresia, porque o Todo-Poderoso, ele já veio e já batizou todos os filhos de Deus na sua morte, na cruz do Calvário, como Paulo diz no Evangelho Romanos, capítulo 6, versículo 3. Nós que fomos sepultados com Cristo, fomos também batizados no batismo da sua morte. Entende? E no Evangelho, capítulo 4 de Éfeso, né? Efésios capítulo 4, versículo de número 4, olha o que Paulo disse no Evangelho à igreja que se reunia na progressiva cidade de Éfeso. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 4, assim: há um só batismo. No sistema religioso, eles pregam 2 e até 3 batismos. Primeiro batismo, batismo nas águas que eles pregam. Segundo, batismo com o Espírito Santo. Terceiro, batismo com fogo. Só que Paulo disse no Evangelho diferente. Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 4, que há um só batismo. Não é 2, nem 3, nem 4 batismos. Há um só batismo. E um só Senhor. E uma só esperança. E um só Espírito. E esse só batismo, e esse único batismo, é o batismo da cruz. Entende? É o batismo da cruz. Outra heresia também que os pastores do sistema falam, eles falam também para o povo, que quando as pessoas descem as águas, a velha criatura, o velho homem das pessoas, ficam nas águas. E quando as pessoas saem dali, as pessoas saem uma nova criatura. As pessoas saem uma nova criatura. E é por isso que as pessoas têm que descer as águas, as pessoas têm que se batizar na piscina, as pessoas têm que se batizar no rio de não sei o quê, tem que ir para a praia se batizar, porque eles dizem que assim que a pessoa se batiza nas águas, o velho homem da pessoa fica nas águas. Mas no Evangelho, Paulo disse que o nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo na cruz. Ele ficou na cruz, porque se esse batismo nas águas, esse falso batismo nas águas tivesse poder espiritual, e se o nosso pecado de fato ficasse nas águas, e se o nosso velho homem de fato ficasse nas águas, por que muitas pessoas se batizam nas águas e depois voltam a cheirar pó? Por que muitas pessoas se batizam nas águas e depois voltam a fumar um baseado? Por que muitas pessoas se batizam nas águas e depois voltam a praticar tudo quanto praticavam antes? Olha, não disse que o nosso pecado e que o nosso velho homem fica lá nas águas, no batismo? Se o nosso velho homem morresse ali nas águas, então ninguém ia praticar mais as obras da carne. Então é uma heresia. Aí Paulo diz aqui em Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 6, olha o que Paulo disse no Evangelho. Romanos, capítulo 6, versículo 6, Paulo disse: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. O nosso velho homem não foi crucificado nas águas do Rio Jordão, nas águas de Israel. Não. Paulo disse assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se vamos mais ao pecado. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Então, esse batismo nas águas, meus irmãos, não tem poder nenhum espiritual. Houve uma divisão na igreja gentílica, na igreja de Corinto, e essa divisão foi por conta do batismo nas águas. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 11. Olha o que Paulo disse aqui. Por isso que Paulo chamou os crentes de Corinto de carnais. Paulo disse que os corintos eram meninos.
E Paulo disse que deu leite para eles, porque eles eram carnais e eram meninos na fé. Houve uma contenda, uma divisão na igreja de Corinto, por conta do batismo nas águas. Olha o que Paulo diz no Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a epígrafe: as dissensões na igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto, senão, a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, essa discussão, essas dissensões, essas contendas que havia, que existia na igreja de Corinto, era por conta do batismo nas águas. Uns diziam: eu sou de Cefas, ou seja, eu sou de Pedro. Pedro me batizou nas águas. Pedro é meu pai na fé. Outros diziam: eu sou de Apolo. Apolo me batizou nas águas. Ele é meu pai na fé. Outros diziam: eu sou de Paulo. Paulo me batizou nas águas. Eu sou de Paulo. Ele é meu pai na fé. E outros diziam: eu sou de Cristo. Então, havia uma contenda na igreja de Corinto por conta do batismo nas águas. Aí Paulo vem e exorta os irmãos e diz assim, no versículo de número 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aí Paulo vem e diz, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto, senão a Cristo e a Gaio. Paulo deu graças a Deus, porque não batizou nenhum irmão que se reunia ao nome de Cristo na progressiva cidade de Corinto. A não ser, ele disse, exceto, senão, a Crispo e a Gaio. Ele disse que, Paulo deu graças a Deus porque não batizou aqueles irmãos. Paulo disse, dou graças a Deus porque a ninguém batizei aqui entre vós, senão, exceto, a Crispo e a Gaio. E os pastores do sistema hoje se orgulham por batizar as pessoas nas águas. E eles dizem, próximo domingo vai ter batismo nas águas. Vai sair um ônibus aqui lotado, 2 ônibus, 3 ônibus, 4 ônibus. E eu, pastor fulano de tal, que sou pastor presidente, vou batizar 100 pessoas no rio de não sei o quê. Vou batizar 150 pessoas. Eles se exaltam, se orgulham por batizar as pessoas hoje nas águas. Entende? E Paulo deu graças a Deus que não batizou ninguém que se reunia ao nome de Cristo na cidade de Corinto, exceto, senão, a Crispo e a Gaio. E Paulo só batizou a Crispo e a Gaio porque Paulo ainda estava fazendo coisa de menino. Mas quando Paulo cresceu, ele disse, eu deixei as coisas de menino para trás e agora eu sou adulto, faço as coisas de adulto. E Paulo recebeu o evangelho, a revelação do evangelho da graça, quando ele foi até o terceiro mundo, até o andar de cima, até o paraíso, até o terceiro céu.
Então, eu quero que você entenda. Paulo continuou dizendo, versículo 15, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Versículo 16, Paulo disse, e batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Aí no versículo 17, Paulo começou a entender, como adulto, para que Cristo ressuscitado chamou ele. Aí Paulo disse assim, ó, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou seja, para pregar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Entende? Então, meus irmãos, a questão do batismo nas águas na igreja de Corinto era uma questão tão séria que existia crentes gentios de origens gentílicas, existia gregos gentios de origens gentílicas que acreditavam que se eles não se batizassem nas águas, se eles não descessem às águas e não se batizassem, eles não seriam salvos. Existia muitos irmãos que quando alguém morria na igreja de Corinto, se aquela pessoa morreu e não se batizou nas águas, alguém se batizava no lugar daquela pessoa para que aquela pessoa não perdesse a salvação. Porque na mente dos Corinto, na mente dos irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, eles acreditavam que se uma pessoa morresse sem se batizar nas águas, a pessoa perdia a salvação. Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12, Paulo diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Houve uma divergência entre os coríntios e eles diziam, eles acreditavam que os mortos não iam ressuscitar. Eles diziam que uma vez que a pessoa morreu, a pessoa não voltava mais, a pessoa não ia mais ressuscitar. Aí Paulo vem e diz, se vocês dizem que não há ressurreição de mortos, que quem morre não volta mais, aí Paulo vem e diz, 1 Coríntios 15, 12 no Evangelho, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. No versículo 13, Paulo diz assim, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, alguns irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na cidade de Corinto, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí Paulo diz assim, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, por que muitos de vocês se batizam até pelos mortos? E se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, vocês também estão dizendo que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a fé de vocês é vã. Vocês não têm como se apoiar em Cristo, porque a fé de vocês é vã. Aí no Evangelho, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 14, Paulo diz assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, queridos amados irmãos, alguns irmãos não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles se batizavam até pelos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, olha o que o apóstolo Paulo disse no Evangelho. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Vírgula. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, quando um crente, um cristão,
morria na igreja que se reunia em casa, na cidade de Corinto, quando um crente na cidade de Corinto morria, alguns irmãos não acreditavam que aquele crente ia ressuscitar. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Entende? Aí Paulo disse assim, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então por que vocês se batizam até pelos mortos? Por quê? Porque os coríntios levavam tão a sério a questão do batismo nas águas, que se alguém morresse sem se batizar nas águas, alguém tinha que se batizar nas águas pelaquela pessoa, para que aquela pessoa fosse salva. Ele se batizava até pelas águas. Aí no Evangelho, Paulo vem e diz, Romanos capítulo 6, versículo 3, todos nós que fomos sepultados com Cristo, fomos também batizados no batismo da sua morte. Abba, Pai. É isso que o sistema não aceita, que nós somos batizados na cruz. O sistema não aceita, o sistema fala, epa, ocular, batizado na cruz, uma conversa, vocês têm que se batizar na piscina. Tem que participar do discipulado 3 meses, 6 meses, para depois descer as águas. Sendo que no Evangelho, nós já fomos batizados na cruz, a glória do Cristo ressuscitado. Então, meus queridos e amados irmãos, saiam dessas Babilônias. Saiam dessas Babilônias. Em Apocalipse capítulo 18 está escrito, caiu, mas caiu o quê? A grande Babilônia. A Babilônia dos Césares. A Babilônia dos senhores. A Babilônia da orgia, da prostituição, que são as falsas doutrinas espiritual. A Babilônia do comércio e da comercialização com o nome de Deus. Caiu, mas caiu o quê? A grande Babilônia, a mãe da confusão. E está uma grande confusão no sistema religioso. Há uma grande confusão no sistema religioso. Já reparou que cada religião tem uma doutrina diferente? Está dividida. Nenhum pastor é unido com outro pastor dentro do sistema religioso. Porque o pastor, no sistema religioso da denominação Assembleia, prega uma doutrina. O pastor da Quadrangular prega outra doutrina. O pastor da Batista já prega outra doutrina. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, que isso é disseção. Paulo disse que a igreja de Corinto estava dividida. E dentro do sistema religioso, essas denominações que os pastores chamam erradamente de igreja, que na verdade não são igreja, porque igrejas são pessoas, igrejas são vidas. Essas denominações estão divididas. Não é a verdadeira igreja de Cristo Jesus, porque a igreja de Cristo nunca esteve dividida. Dividida estão as empresas religiosas, que os pastores dentro do sistema religioso chamam erradamente de igreja. Dividida estão os templos religiosos dos homens. Então, nenhum pastor é unido com o outro, porque cada um prega uma doutrina. Os pastores do sistema religioso, os pastores mercenários, só se unem e só são unidos em uma coisa, só em uma coisa que eles são unidos, em cobrar o falso dízimo romano em dinheiro e mensal. Quando aparece um homem de Deus, um pregador que prega contra o dízimo, que fala a verdade, aí logo os lobos devoradores se manifestam. É só pregar a verdade que o lobo se levanta, entende? Os lobos devoradores se manifestam e aí começa a fazer live. Não, irmão, tem que dar o dízimo sim, tem que ser fiel ao Senhor, tem que dar o dízimo e traga o dízimo. Eles cobram até, eles cobram até 30%, né? Não é nem mais 10%. Tem denominação religiosa agora que os líderes religiosos estão cobrando agora 30%, 40%. Tem que dar o dízimo. E aí vem as ameaças às pessoas incautas e incautos do nosso país, conhecimento dizendo, quem não dá o dízimo está debaixo de maldição.
Agora, que maldição, irmão, se a Bíblia diz no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías começou a profetizar no ano 740 a.C. para o reino sul, para Judá. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 4, que ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas maldições e todas as nossas dores. Ele ali é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. E aí vem um pastor do sistema religioso dizer que quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Ora, que maldição é essa? Se a Bíblia diz, no Evangelho, Paulo escreveu sua carta no ano 49 depois de Cristo para os gauleses, para os galateus, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, Paulo disse no Evangelho, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. Cristo nos resgatou com a sua morte na cruz da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, ou melhor, no madeiro. Então, Cristo na cruz se fez maldito por nós. Cristo na cruz se fez maldição por nós. E no Evangelho, Romanos capítulo 8, o pregador da graça, Paulo, disse assim, olha o que Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, se você está em Cristo Jesus, não tem condenação na tua vida. Se não tem condenação, então não tem maldição na sua vida. Porque quem está em Cristo Jesus não tem condenação, não tem maldição. E no Evangelho, Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, assim, bendito Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, desde a fundação do mundo. Eu quero que você entenda, em Cristo Jesus, na graça, você é abençoado. Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, desde a fundação do mundo. Isto quer dizer, isto significa que nós somos abençoados. Na sua vida não tem maldição. Na minha vida não tem maldição. Você é um abençoado na graça de Cristo. Entende? Os pastores do sistema, eles querem que você se enxergue como um pó da terra, como um derrotado. Mas no Evangelho, Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 37, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos herdeiro de Cristo. Nós somos nação santa. Nós somos pedra vivas. Nós somos sacerdócio real. Nós somos povo adquirido. Entende? Só que os pastores do sistema, eles escondem isso das pessoas, porque o desespero deles, o medo deles, é que você descubra o que você é de fato na graça de Cristo. O medo dos pastores do sistema é que você descubra na graça que você é o templo do Espírito Santo. E que esse templo de pedra aí que eles chamam de santo não tem nada, porque o templo que Deus habita é você. São pessoas. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que é vocês, que é o vosso corpo, que sois vós, é santo. Então, santo para Deus é o nosso corpo. Cristo habita em nós. Cristo habita em nosso espírito. Entende? Cristo não habita em nossa carne porque nossa carne é falha. Nós não somos perfeitos na carne, mas ele habita em nosso espírito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, o pregador da graça Paulo no Evangelho disse que aquele que se une com o Senhor faz um espírito com ele. Aquele que se une com o Senhor
faz só um espírito com ele. Então, Cristo habita no nosso espírito. Nós somos a casa de Deus, nós lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo, ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sou de vós mesmo, versículo 20, porque vocês foram comprados por bom preço. Que preço? Preço de sangue. Glorificai, pois, a Cristo, a Deus, no vosso corpo. No Evangelho, em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, Paulo disse que o nosso corpo é a carne de Cristo, se nós mantivermos firmes a esperança. Ora, 1 de Pedro, o pregador dos judeus, Pedro, o ministro da circuncisão, Pedro, escrevendo sua carta universal aos irmãos que estavam espalhados por toda a Capadócia, Bitínia, Ponto da Ásia Menor e Ásia Menor. No ano 95 da era cristã, depois de Cristo, Pedro disse, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas e casa espiritual de Deus. Então, o templo que Deus habita é você. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por isso que os religiosos, claro, o diácono Estevão da igreja primitiva, em Atos capítulo 7, versículo 48, o diácono Estevão abriu a boca e disse bem assim, ó, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo disse assim, Deus não habita em templo feito por mãos humanas e não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque é ele que dá a vida e a respiração a todas as coisas. A mulher samaritana, ela era uma adúltera, ela estava em adultério, mas ela entendeu muita coisa que muitos religiosos não entenderam ainda. Em João, capítulo 4, versículo de número 19, ela ia todos os dias buscar água no poço de Jacó. Só que ela ia buscar água no poço de Jacó, e a Bíblia diz que ela teve um encontro com Jesus de Nazaré no poço de Jacó. Em João, capítulo 4, versículo 19, Jesus de Nazaré olhou para ela e disse assim, ó mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré disse, disseste bem, pois tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu, é o quebra-galho. Ela disse, sim, senhor, a casa caiu, vejo que o senhor é profeta, porque Jesus de Nazaré disse a vida daquela mulher toda, a casa caiu, o senhor é profeta. Aí no versículo 20, a mulher samaritana, ela era uma religiosa. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse assim, Senhor, os nossos pais adoraram o Pai, adoraram a Deus aqui nesse monte, mas os judeus dizem que o lugar de adorar a Deus, o Pai, é lá em, ou seja, é lá no templo de Jerusalém. Jesus de Nazaré acabou com a religião ali. Ele olhou para a mulher e disse assim em João capítulo 4, versículo 21, ó mulher, creio-me que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, não mais nesse monte, porque o Pai não está no monte. E também nem mais no templo, porque o Pai não está no templo. O Pai não está no templo de pedra. Mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores lhe adorem em espírito e em verdade para a glória de Jesus ressuscitado. Eu quero que você entenda, adorar Jesus ressuscitado em espírito e verdade não tem nada a ver em praticar ritos, cerimônias e rituais. Não tem nada a ver em cantar música gospel. Não tem nada a ver em levantar toalha. Não tem nada a ver em ir para monte, adorar Cristo ressuscitado em espírito e verdade. É o que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo,
vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional quer dizer culto com entendimento, culto com a mente, com atitude. Sabe como é que um verdadeiro adorador adora Cristo ressuscitado em espiritualidade? É quando ele dá comida para quem tem fome. É quando ele veste quem está nu. É ele dá água para quem tem sede. É quando ele hospeda o forasteiro, ou glória. É quando ele visita quem está na prisão. Ele visita o enfermo. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 25, versículo 31, livro histórico de Mateus, e quando vier o Filho do Homem na sua glória, com seus santos anjos e com poder e grande glória, ele vai separar, ele vai apartar as ovelhas dos bodes, as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E ele vai olhar para as ovelhas que estão à direita e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino a qual vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que Jesus? Por que Jesus? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava enfermo, vocês foram me ver-me. Eu estava na prisão, vocês foram me visitar. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Então, eles perguntarão para o rei: quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou nu e te vestimos? Ou na prisão e fomos te visitar? Ou forasteiro e te hospedamos? Então o Senhor Jesus lhe dirá o seguinte: em verdade vos digo que tudo quanto fizer a um desses pequeninos irmãos que crê em mim, vocês estão fazendo para mim. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. O Evangelho de Cristo é muito simples de entender. São as religiões que dificultam. O Evangelho de Cristo é amor a Deus e ao próximo. E religioso não ama ninguém. Religioso, quando te dá alguma coisa por interesse. Religioso, meu irmão, só te dá alguma coisa se tu pregar no templo religioso que ele visita, que ele frequenta. Religioso só te dá alguma coisa se tu for da mesma instituição que ele frequenta. Entende? Porque a religião divide pessoas. O evangelho não. O evangelho do Cristo ressuscitado une pessoas. E o único dogma que Cristo deixou foi amar a Deus e ao próximo. Só isso. Entende? O evangelho é amor. Cristo não criou nenhuma religião. Pelo contrário, ele se manifestou para nos libertar das mentiras das religiões. O pregador dos judeus, o apóstolo Tiago, disse em Tiago capítulo 1, versículo 27, assim, né? Ele estava pregando para um grupeio de irmãos que estavam espalhados, ele estava pregando para as 12 tribos que estavam dispersas por toda Ásia Menor, Antioquia da Pisídia e outras cidades. E aí Tiago estava pregando para os judeus de origem judaica, para os religiosos, para os judeus. E o pregador dos judeus, Tiago, disse assim, Tiago capítulo 1, versículo 27, olha, eu sei que vocês estão acostumados na religião judaica, e vocês estão acostumados com religião. Mas se vocês querem chamar de religião, o seguinte é isso: a religião imaculada, perfeita diante de Deus, é aquela que socorre, que ajuda os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A verdadeira religião perfeita diante do Pai, imaculada,
é aquela que atende, que ajuda os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e que se guarda da corrupção do mundo. Está vendo que tudo está ligado ao amor a Deus e ao próximo? Então, se você ajuda o órfão, a viúva, os necessitados, você está praticando amor a Deus e ao próximo. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero que você entenda: Cristo não te chamou para ser religioso. Cristo te chamou para ser cristão. Porque cristão é aquele que segue Jesus Cristo ressuscitado. Religioso não. Religioso segue apenas uma religião. Religioso segue Moisés. Religioso segue apenas uma religião. Entende? Os religiosos já derramaram muito sangue em nome de Deus. Como na Idade Medieval, os papas da Igreja Católica davam ordem para os soldados romanos para matar os cristãos que se reuniam em casa ao nome de Cristo e que propagava e pregava dizendo que Jesus ressuscitou. Ele dava ordem para os soldados romanos matar os cristãos e dizia: se vocês matarem os cristãos, Deus vai perdoar os pecados de vocês. Todos os pecados de vocês serão perdoados se vocês matarem em nome de Deus. Se vocês matarem os cristãos. Então a religião já derramou muito sangue. A religião divide pessoas. A religião rouba teu tempo. A religião te manipula. A religião te escraviza. A religião, ela não deixa nem você pensar. Entende? Então Cristo não criou nenhuma religião. Quem criou a religião foi o homem para ganhar fama, dinheiro, aplausos e poder. Pastor Fabiano Santana, Cristo é o quê? Ele é amor. Amor a Deus e ao próximo. Para encerrar essa live, para nós orarmos, olha o que está escrito no versículo 41 de Mateus, capítulo 25. Então, dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que, Jesus? Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus vai olhar para os bodes que estão à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí os religiosos vão dizer: mas Senhor, nós fomos no tempo de domingo a domingo, mas eu não perdi uma missa, eu não perdi um culto, eu subi a monte, desci a monte, eu jejuava, eu dava o dízimo dentro dos templos religiosos, eu cantava no coral, eu não perdi um culto, sempre eu estava lá. Os religiosos da religião católica podem até dizer assim: Senhor, a gente se benzia, a gente fazia tudo ao pé da letra, a gente não perdia uma missa. Os religiosos evangélicos vão dizer: Senhor, a gente não perdia um culto dentro do templo. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que, Jesus? Porque eu tive fome, vocês, não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber.
Eu era estrangeiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava na prisão e vocês não foram me visitar. A gente orava tanto, a gente ia para monte, passava 3 dias no monte de oração sem comer e beber. Jesus vai dizer, vocês apenas seguiam a religião, vocês nunca me seguiam em espírito e verdade. Vocês passavam com os olhos fechados aonde eu estava. E aonde o Senhor estava, Jesus? Eu estava no morador de rua. Eu estava no mendigo. Eu estava no preso que vocês condenam. Diz que tem que morrer, que bandido bom é bandido morto. Eu estava nele. Era alguém que estava precisando de vocês. Eu estava no morador de rua e vocês passavam por eles, zombavam, riam, não ajudavam. Então apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Meus irmãos, tantas pessoas que vão ouvir da boca de Cristo essa palavra naquele grande dia. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Meus queridos e amados irmãos, em vez de você dar esse falso dízimo em dinheiro mensal dentro desses tempos religiosos, dê uma cesta básica para o teu vizinho, ajuda teu marido, ajuda tua esposa. Em vez de você dar esse falso dinheiro aí, esse falso dinheiro mensal, inventado pela Igreja Católica, pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, quando a Igreja Católica se corrompeu, na Idade Medieval, estava cobrando indulgência, comercializando o perdão dos pecados. O rei da França, Carlos Magno, assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dinheiro, cobrasse o dízimo em dinheiro mensal, sendo que o dízimo na Escritura nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos pobres, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Em vez de você dar esse falso dízimo romano, inventado pelo rei da França, Carlos Magno, dentro desses tempos religiosos, faça uma cesta básica e dê para os necessitados, e mande seu pastor, mercenário, canguloso, arrumar um trabalho, trabalhar, vender um chocolate, vender uma bala, vender alguma coisa, trabalhar. Sabe por quê, meu amado? Todo o trabalho é honroso diante de Deus, por mais simples que seja, mas que seja honesto. Entende? Deus está irado com o Brasil e o mundo por causa do pecado chamado pecado da humanidade, chamado obras da carne, mas Deus também está irado por isso, que são, na verdade, ministros de Satanás, transfigurado em ministro de justiça, dos homens que dizem que você tem que dar dízimo, dos homens que usam o nome de Cristo para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo pobre e sofrido de nosso país incauto, que não tem conhecimento de Bíblia, que não tem conhecimento bíblico. Os pastores mercenários estão comprando um carro importado, já tinha um avião, apartamento, sítio, fazenda, com dinheiro do povo pobre e sofrido de nosso país, que não tem conhecimento bíblico. E não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. Eles não ajudam ninguém. São cães gulosos. Isso, eles são cães gulosos. Pastor, por que o senhor chama eles de cães gulosos? Porque o profeta Isaías profetizou, meu amigo, em Isaías capítulo 56, versículo de número 10, Isaías chamou eles de cães gulosos. O profeta Isaías profetizou na antiga aliança, no antigo concerto, no Velho Testamento. O profeta Isaías já havia profetizado dizendo que esses homens são cães gulosos. Isaías capítulo 56, versículo 10. Olha o que o profeta Isaías profetizou pelo Espírito de Deus. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos.
não pode ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Versículo 11, olha o que Isaías disse. E estes cães são gulosos, não se pode fartar. E eles são pastores que nada compreende. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua sorte, cada um por sua parte, todos sem exceção. Olha o que Isaías profetizou. Isaías capítulo 56, versículo 11. E estes cães são gulosos, não se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles, todos sem exceção, se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. São cães gulosos, só estão interessados em gozar do dinheiro do povo, só estão interessados em gozar do carro dos membros que frequentam as suas denominações, do dinheiro dos membros que frequentam seus templos de pedra, só estão interessados em gozar do sítio, da fazenda, do emprego, dos membros que frequentam seus templos religiosos, mas não visita quem está caído, não ajuda os órfãos, enquanto os pastores estão comprando avião com dinheiro do povo pobre e sofrido, a viúva que frequenta seu tempo de pedra religioso está morrendo porque não tem 4 mil para pagar uma cirurgia. Enquanto os pastores e cães gulosos estão comprando um carro importado, os órfãos estão passando fome, os órfãos de pai, os órfãos de mãe estão dormindo nas ruas em cima de papelão. Enquanto os pastores estão a cada dia ficando gordos, ricos, milionários, trilionários, os membros que frequentam seus tempos de pedra estão passando fome. E nessa pandemia, muitos não têm nem gás para cozinhar em casa, estão passando por necessidade, e cadê eles para ajudar? Eles não ajudam, irmão. São cães gulosos. Entende? O dízimo no Antigo Testamento era direito dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros. Era no capítulo 26, versículo 12, está escrito que o sacerdote no 3º ano deveria devolver, dar o dízimo da viúva, o dízimo do órfão, do estrangeiro e do forasteiro. Eu quero mandar um recado para os pastores do sistema. Eu quero mandar um recado para os pastores do sistema. Pastores, devolva o roubo. Devolva o dinheiro do órfão, da viúva, do viajante, do forasteiro. Deus vai pegar vocês na curva, rapaz. Vocês são mercenários. Vocês são ventres preguiçosos. Vocês são cães gulosos, lobos devoradores. Se arrependam da roubalheira de vocês. Se arrependam. A igreja será arrebatada. Se arrependam do roubo de vocês. Devolvam o roubo para os órfãos, para as viúvas, para os viajantes, para os forasteiros, para os necessitados. Vocês são cães gulosos. Entende? As empresas religiosas de vocês vão cair por terra. Ah, não, mas eu sou pastor presidente. O meu templo tem mais de 15 mil pessoas. Ah, é? Eu tenho algo para te dizer. Jesus de Nazaré profetizou em Mateus capítulo 24 que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ah, mas eu tenho dinheiro e faço o que eu quero. Ah, é? Todo império se derrete diante da mão do Deus grande que eu prego. Todo império se derrete e cai diante do Deus que eu prego. Entende? Todo império se derrete. E Jesus de Nazaré profetizou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês são cães gulosos. Vocês não enganam mais ninguém. Os pregadores estão aqui pregando pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, nas praças, nas ruas. Entende? Vocês não enganam porque o povo está lendo Bíblia, o povo está estudando, o conhecimento de Deus está chegando nas pessoas. Vocês são cães gulosos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo disse, guardai-vos dos cães. Sabe quem são os cães ali?
Os pastores me ensinaram: guardai-vos dos maus obreiros. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está escrito: ficarão de fora do reino do céu os cães. Ficarão de fora do reino do céu os cães. Sabe quem são os cães ali? Os pastores mercenários. Não tem céu para vocês. Não tem salvação para vocês. O apóstolo Pedro profetizou em 2 de Pedro. O apóstolo Pedro profetizou em 2 de Pedro, capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: e nos últimos tempos, nos últimos dias, farão de vós negócio com palavras fingidas. Vocês fazem negócio do povo de Deus com palavras de fingimento, palavras fingidas, mas sabendo que a perdição deles não é tardia e a sua sentença não dormita. No versículo 13, o apóstolo Pedro profetizou acerca de vocês e disse que todos vocês são corruptos. Ele diz que vocês são corruptos. Amam festejar, vocês gostam de banquete, de se banquetear entre vocês e tramar cada dia uma estratégia para arrancar dinheiro dos pobres. Vocês são nuvens sem águas, entende? Vocês são filhos de maldições, Pedro profetizou em 2 de Pedro 2,14. Pedro ainda disse que vocês entraram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E Pedro também disse, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17, que se vocês não se arrependerem da prática de vocês, Deus reservou para vocês um lugar de perdição no abismo. Se arrependam, pastores. Se arrependam, rapaz. Peçam perdão a Deus dessas práticas pecaminosas de vocês. Se arrependam. Enquanto a vida é esperança, se arrependam da prática pecaminosa de vocês. A igreja será arrebatada. Não há mais tempo de brincar com Deus. Não há mais tempo de brincar com a graça de Deus. Para de usar o nome de Deus para arrancar dinheiro dos pobres. Para de usar o nome de Deus para mentir. Para com isso. Prega o verdadeiro evangelho da graça. Prega a verdade para o povo. Para de cobrar esse falso dízimo e dinheiro mensal, porque o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Paulo disse isso no Evangelho. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Parem de brincar com Deus. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda, na graça de Cristo, você é um abençoado. Na graça de Cristo, você é uma abençoada. Você é um predestinado para a ação. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz que ele nos elegeu, ele nos predestinou. Nós somos predestinados. Eu vou encerrar com esse versículo para nós orarmos agora. Efésios, capítulo 1. Olha o que Paulo disse no Evangelho. Glória a Jesus ressuscitado. Eu quero mandar aí um abraço para todos os meus inscritos no YouTube e também para todos os irmãos no Facebook, para os irmãos que estão aí pregando conosco o Evangelho da graça de Deus. Quero mandar para vocês a paz e a graça. Quero mandar também aí a paz e a graça para meu irmão Carlos Roberto aí na Progressiva de Feira de Santana, Bahia. Para minha mãe Sônia também, Feira de Santana, Bahia. Quero mandar paz e a graça para todos os irmãos e para todos os pregadores, ministros, aleluia, que estão pregando a graça de Deus. Vamos para cima deles com tudo, estarmos um basta. Em toda manipulação e em toda exploração, com o nome de Deus, em cima das pessoas pobres, incautas e incautos do nosso país. Vamos para cima deles com tudo, com Bíblia, com o Evangelho da Graça, mostrando, pregando a verdade de Deus para eles. Vamos mostrar para as pessoas o verso
verdadeiro evangelho de Cristo. Olha o que Paulo disse no Evangelho em Efésios, capítulo 1, e o versículo número 4. Bendito seja o nome de Jesus ressuscitado. Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo disse assim no Evangelho: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O que é caridade? Amor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nos predestinou. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, você é um predestinado de Deus. Você é uma predestinada para a salvação, entende? Cristo, ele nos salvou na cruz, ele nos ressuscitou com ele na cruz. Cristo, ele nos aperfeiçoou, ele aperfeiçoou nosso espírito na cruz. Ele nos justificou na cruz. Ele doou na cruz para a glória de Jesus ressuscitado. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão aí no sistema religioso. Eu não tenho nada contra vocês. A minha função como pregador do Evangelho da Graça de Cristo é mostrar de Deus nas Escrituras. A minha função diante de Deus é pregar a verdade para vocês. Porque se eu não pregar a verdade para vocês, Deus vai cobrar de mim. Então, minha função diante de Deus é pregar a verdade para vocês e mostrar para vocês o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus. Eu amo vocês no amor de Jesus. Eu não tenho nada contra vocês. Eu não ataco a igreja, porque a igreja são vidas. A igreja são pessoas. Eu não ataco os pastores, porque pastor no Evangelho é um dom. Pastor não é título. Pastor é dom. Eu não ataco os homens que pregam o Evangelho. Eu ataco o profissional da fé. Eu ataco aqueles que mercantilizam o Evangelho, que vendem o Evangelho. Eu ataco com a Bíblia o lobo, o devorador de ovelhas, aqueles que vêm para matar, roubar e destruir as ovelhas de Cristo, pregando um falso evangelho, roubar o tempo das ovelhas, o dinheiro das ovelhas de Cristo. É isso que eu ataco. Eu ataco esse sistema podre, diabólico e apodrecido, chamado sistema religioso. Mas eu não tenho nada contra os irmãos. A minha função como servo de Cristo, pregador do Evangelho da Graça de Deus, é mostrar para vocês a verdade. É pregar para vocês, entende? Eu sei que essa mensagem que eu prego não me traz aplauso. Essa mensagem que eu prego não me dá dinheiro, porque eu não prego por dinheiro, eu prego de graça. Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos, os seus 12 discípulos, capítulo 10, versículo 8, assim: dai de graça o que de graça recebeste. Entende? Então eu prego de graça. Eu nunca convido a pregar o evangelho. Eu prego de graça. Entende? Essa mensagem que eu prego me dá aplauso, nem pétalas, nem flores, mas essa mensagem que me dá o céu. Essa mensagem que eu prego me dá uma coroa. E quando eu chegar lá no céu, eu tenho certeza que Jesus ressuscitado vai olhar para mim e vai dizer: valeu, Fabiano. Você foi fiel à minha mensagem. Você pregou a minha verdade. Então, eu ataco o lobo, porque Paulo disse para Tito, em Tito capítulo 1, versículo 10, que é necessário nós fazer esses lobos devoradores calar. Nós temos que fazê-los calar com o Evangelho de Cristo. Tito capítulo 1, versículo de número 10, Paulo disse assim: porque há muitos desordenados, faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. No versículo 11, Paulo disse assim para Tito: as quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém,
por torpe ganância. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, nós temos que fazê-lo calar a boca. Nós temos que fazê-lo calar a boca, pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Nós temos que fazer os cães golosos calarem a sua boca, mostrando as escrituras para eles, pregando o verdadeiro evangelho. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoando, porque nós já somos abençoados. E vamos orar, encerrando essa live para a glória de Jesus, suscitado para a glória de Deus. Amém. Pai amado, Pai santo, toma teu povo nas tuas mãos. Eu te peço que essa palavra prospere espiritualmente no coração de cada irmão e de cada irmã. Espírito Santo, a minha função como pregador do Evangelho de Cristo, como pregador da graça, é pregar o Evangelho. Eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. E eu te peço que teu Espírito Santo possa convencer as pessoas dentro da tua palavra e pela tua palavra, para que elas sejam libertas do sistema religioso e sigam Jesus ressuscitado para a glória de Deus Pai. Senhor, cura os enfermos. Em nome de Jesus, debaixo do Evangelho da Graça, eu digo: o câncer saia em nome de Jesus. Debaixo do Evangelho da Graça, eu digo: a enfermidade saia dessa vida em nome de Jesus ressuscitado. Debaixo do Evangelho da Graça, eu profetizo em nome de Jesus ressuscitado a cura sobre a sua vida, o milagre de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa. Em nome de Jesus ressuscitado, sejam cheios da plenitude do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito de Deus, oh glória. Sejam cheios da presença do Espírito Santo da verdade. Ora manakala subi kumanarabashandarabanakandarabashandarabakandaraба. Sejam cheios da presença do Espírito de Deus. Debaixo da graça, eu libero a cura sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus ressuscitado. Espírito de Deus, continua abençoando os irmãos, as irmãs, dá muitos anos de vida para eles, para elas, multiplica as forças, multiplica a saúde. Continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus ressuscitado. Amém. Meus amados e queridos irmãos, Deus continue abençoando a todos e até a próxima live, em nome de Jesus ressuscitado. Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, simples servo.